Amigos e amigas, vocês que acessam minhas mídias digitais, Paulo Roberto Maciel. Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Vamos a mais um momento da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, nos meus endereços. Tem @Paulo Roberto Maciel 6 para ir direto ao Instagram. @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. A liturgia deste vídeo é referente ao dia 19 de junho de 2026, sexta-feira, 11ª semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor é verde, conforme eu estou simbolizando, com este lenço no pescoço. E no rito temos a missa escolha. Pode ser uma missa em homenagem também a São Romualdo, que foi abade. É memória facultativa e a cor aí é branca. O presidente da celebração é que vai decidir. Primeira leitura, leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 1º ao 4º, 9 ao 18 e o 20. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão, e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o com uma ama no quarto de dormir. Assim escondeu-o de Atália, e ele não foi morto. Ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta de armas na mão tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram-no rei. Deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todo o povo do país exultando de alegria e tocando trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: Traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: Levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo número 131.
na Bíblia Vulgata, ou 132 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 11, 12, 13 a 14, 17 a 18, refrão, versículo 13. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Repitamos. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do seu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, pois o Senhor quis para Jerusalém. Retificando, pois o Senhor quis para si Jerusalém, e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Repitamos. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Agora é hora do Evangelho. Vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. É o escrito por São Mateus, capítulo 6, versículos do 19 ao 23. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Fortalecei, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos bons na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, não basta viver de acordo com a revista Deus Conosco. É preciso ter objetivos válidos na vida, objetivos que possam satisfazer nossos anseios. Só Deus e as coisas de Deus podem satisfazer plenamente a nossa sede de felicidade. Podemos procurar bens secundários, mas sem fazê-los meta última de nossa vida. Veja bem. Podemos procurar bens secundários, mas sem fazê-los meta última da nossa vida. Pois assim nos trariam apenas desilusão. Precisamos de olhos sadios, da sabedoria, que nos façam saber saborear a vida. Vamos ao livro Dia a Dia com o Evangelho. Tem uma explicação aqui também sobre Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 23. Na atual sociedade de consumo, somos continuamente estimulados a comprar, vender, negociar. Se não tivermos critério para selecionar o que realmente é importante, seremos arrebatados por um turbilhão incontrolável de ofertas e promessas de lucro.
Possuir, armazenar, ficar rico, ter sucesso são assuntos frequentes de ricos e pobres. Aos discípulos do reino, Jesus previne contra a cobiça. Acumular riquezas na terra é frustrar-se. Elas têm curta duração. Prudente e sábio é quem ajunta tesouros no céu. Boas obras. O olho bom indica a pessoa generosa. O olho mau indica a pessoa mesquinha, egoísta. O egoísmo e a avareza empurram a pessoa para a escuridão total. Se todos tivermos um olhar generoso, haverá partilha e ninguém passará por grandes necessidades. O livro Palavra e Vida também tem uma explicação do texto do Evangelho, Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 23. No tempo de Jesus, não havia óculos. Hoje temos óculos, mas é difícil ou deve-se duvidar que tenhamos muito melhor visão. De fato, continuamos amontoando tesouros nos bancos, em companhias de seguros, em bolsa de valores. E depois acontece que o que todo mundo vê. Vem uma crise econômica falir com os bancos e a bolsa, e nossas esperanças, nosso tesouro, se desvanecem. Os papéis que representavam um grande valor passam a não valer nada. Está chegando a hora de abrirmos os olhos e colocarmos o coração no verdadeiro tesouro, o amor a Deus. Esse amor não tem crise que o destrua. Vamos agora aos santos do dia, porque eles seguiram Jesus, tiveram amor a Deus. São Romualdo é santo do dia 19 de junho. Foi um abade e morreu em 1027. Foi anacoreta e fundador da Ordem dos Camaldulenses. Nascido de nobre família ducal de Ravenna, recolheu-se a um mosteiro beneditino onde se consolidou a sua vocação para a vida eremítica. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, o monge Romualdo foi um viajante incansável e suas peregrinações eram feitas mais com fatos do que com palavras. Ao percorrer toda a península italiana, muitas pessoas o procuravam para aconselhamento e eram bem recebidas, embora ele quisesse apenas o recolhimento no silêncio da oração. Romualdo nasceu numa família nobre de Ravenna em 952, após uma disputa sangrenta que envolveu sua família. Ele amadureceu a vocação de seguir a vida monacal, entrando com seu pai para o mosteiro de Santo Apolinário, em Classe. Como monge, impôs-se a uma vida severa de penitência, meditação, oração. Devido às suas nobres origens, Romualdo era requisitado em todos os lugares para exercer funções eclesiásticas e políticas. Conheceu um dos mais importantes monges reformadores do século X, o abade Guarino, que acompanhou até Catalunha, onde permaneceu por 10 anos e completou a sua formação. Ao retornar a Ravenna em 988, Romualdo renunciou oficialmente ao cargo de abade e começou a viajar. Sua primeira viagem foi a Virgareto, perto de Forlì, onde fundou um mosteiro em honra a São Miguel Arcanjo. Ali, por causa de suas contínuas advertências aos monges sobre disciplina e moral, foi obrigado a se mudar novamente. Em 1001, retornou para Santo Apolinário e, após um ano, se refugiou em Monte Cassino. Ali viveu por um período numa caverna. Depois, fundou um eremitério na Síria, em Cítria, ainda na Itália, Cítria, na região da Úmbria, onde permaneceu por 7 anos. Todos os mosteiros e cenóbios que fundou eram pequenos, porque achava que nas grandes estruturas se corria o risco de perder o silêncio tão necessário para o recolhimento. Durante suas peregrinações, Romualdo esteve em Casentino em 1012, onde conheceu o conde de Arezzo,
Maldolo. Encantado pela figura do anacoreta, o conde doou-lhe as suas propriedades, nas quais Romualdo criou um asilo e construiu um eremitério para religiosos contemplativos. Porém, o monge se transferiu de novo e foi para a região de Marcas, onde fundou um mosteiro em Val de Castro. Ali reservou para si uma pequena cela, onde faleceu em 19 de junho de 1027. Suas relíquias foram trasladadas primeiro para Gese e depois para Fabriano, junto à igreja Camáldula de São Brás. São Romualdo foi canonizado pelo Papa Clemente VIII em 1595. São Romualdo, rogai por mim, rogai por nós junto a Jesus Cristo. Santa do dia 19 de junho, Santa Juliana Falconieri, foi virgem, morreu mais ou menos no ano 1341. Ela fundou em Florença, na Itália, o Instituto das Irmãs da Ordem dos Servos de Maria, denominadas mantelatas, por causa de seu hábito religioso. De acordo com o site do Vaticano, Juliana Falconieri era uma jovem muito bonita e tinha um talento indiscutível. Ela viveu na Idade Média e sua cidade, Florença, foi berço de Dante Alighieri, do qual foi contemporânea. Os Falconieri, no final do século XIII, eram uma poderosa família de comerciantes. Transparecia certa riqueza material e poderosa. A fé cristã que havia levado um descendente da linhagem a se retirar totalmente e se dedicar a Deus. Alex Falconieri, irmão do pai de Juliana, foi um dos fundadores dos Servos de Maria. Ela ficou encantada com a escolha do tio, que foi para além dos esquemas de uma família que só queria ganhar dinheiro. A jovem cresceu, desconsiderando sua beleza, no entanto, recebeu diversas propostas de casamento que rejeitou. Ela era muito atraída pela vida religiosa. Como traje, ela preferiu inclusive usar um manto escuro e largo semelhante ao de seu tio. A mesma roupa foi logo vestida por outras moças da rica burguesia que, seguindo o exemplo de Juliana, estavam mais propensas a servir aos pobres do que serem reverenciadas por ele. Então a história é grande, não dá para contar tudo. As mantelatas trazem seu hábito até hoje, seu hábito religioso, uma marca, né, da hóstia que ficou impressa no corpo de Juliana. Então, Papa Clemente XII canonizou Juliana Falconieri em 1737. É uma história muito longa, não dá para contar tudo aqui, porque tem mais santos. 19 de junho é dia de São Remi Juiz Oré e São Modesto Andlauer. Foram mártires, morreram em 1900. Bem-aventurado do dia 19 de junho é o Beato Gerlando, um religioso que morreu mais ou menos em 1271. Bem-aventurada do dia 19 de junho é a Beata Miquelina, uma viúva que morreu em 1356. Bem-aventurado do dia 19 de junho é o Beato Tomás Woodhouse, sacerdote e mártir, morreu em 1573. Bem-aventurada do dia 19 de junho é a Beata Helena Aiello, virgem, morreu em 1961. Temos dois santos mártires do dia 19 de junho, São Gervásio e São Protásio. De acordo com o site Milícia da Imaculada, Gervásio e Protásio eram irmãos gêmeos e filhos únicos de Vidal e Valéria. E eles, né, são considerados mártires da igreja, como a história que você, se puder, confira, né? Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das três, vamos acatar.